Shalom, amada igreja. Shalom. Eis que é chegada a vós o Evangelho do Reino, Pai amado e Pai celeste. Nesse momento, ó grandioso, pedimos a Ti permissão para entrar na Tua presença, meu Pai. Pedimos a Ti que venha abrir os nossos olhos espirituais, os nossos ouvidos espirituais, para que possamos ver e ouvir tudo aquilo que Tu, ó grandioso, tem para nos dizer no dia de hoje. Pai, que as Tuas palavras venham mover o nosso espírito para o lado certo da vida, ó grandioso. Que a partir de agora não seja mais o homem a falar, mas Tu através do homem ensinando as Tuas veredas, do caminho da luz, da justiça e do amor, para que possamos caminhar em Tua direção, ó grandioso. Que seja assim hoje, amanhã e para todo sempre. Pai, nesse momento também Te pedimos, ó grandioso, que venha olhar pela vida dos casais. O maligno, Pai, vem tentando separar o casamento, criando, Pai, caminhos que não levam a Ti. Pai, a todos aqueles que colocaram um nome no livro de oração, nós Te pedimos, Pai, que venha, se possível for da Tua vontade, mudar essa história. Porque muitos, Pai, estão sofrendo. Muitos estão, Pai, num deserto e não sabem para onde caminhar. Não sabem em que direção, Pai, porque a pessoa vive com a outra 20, 30, 40 anos e do nada vem o inimigo e acaba com o casamento. Pai, a Tua palavra diz, aquele que une jamais separe o homem. Pai, então não permita que casamentos sejam destruídos, que vidas sejam assoladas. Pai, se as pessoas Te buscam, porque o inimigo tem minado a vida delas, porque o inimigo tem minado o casamento delas, Pai. Pai, dê direção, dê sabedoria. Faça com que todos, Pai, possam viver bem, mas que seja a Tua vontade, não a nossa. Que a Tua vontade se cumpra, e se for da Tua vontade, tudo aquilo que Satanás está tentando destruir e acabar, que venha ser restaurado, para a Tua honra e Tua glória, grandioso. Que seja assim hoje, amanhã e para toda a eternidade. Que assim seja, graças ao bom Pai. Amém? Abra a tua Bíblia no livro de Eclesiastes, capítulo 5. Você que está do outro lado, que vai nos acompanhar, pegue sua Bíblia aí no aconchego do teu lar e vamos fazer o estudo de hoje. Eclesiastes 5. A palavra nos diz assim no primeiro versículo: guarda o teu pé quando entrares na casa do Criador, porque chegar-se para ouvir é melhor do que oferecer sacrifício de touros, pois não sabem que isso fazem mal. O Pai nos ensina que guardar o pé para entrar na casa do Pai é entrar na presença de Deus. Muitas vezes buscamos a sabedoria de discernimento da palavra, do conhecimento, e o Pai nos diz: se prepara o teu corpo, prepara a tua mente para entrar na minha presença. Há muitas pessoas que estão começando a ficar assustadas com o que está acontecendo pelo mundo. Mas Cristo lá atrás já tinha nos afirmado isso. Ontem eu fiquei sabendo de algo que é assustador. A China está trabalhando com a energia quântica.
e criou o satélite que roda pelo mundo. E essa energia quântica, o que muitos não sabem, ela avançou 1000 anos na medicina. Você sabe o que é isso? Praticamente, nós já não estamos mais no século XXI. Avançamos futuramente, lá na frente. E aquele que anunciava isso disse, olha, a medicina avançou tanto nessa energia quântica que os cegos voltarão a ver. O mundo vai conseguir falar. E o paralítico, o paraplégico vai caminhar. Tudo por causa dessa energia. A medicina evoluiu de tal maneira que está na Bíblia isso. Diz aquele homem que estava dando a entrevista. Quando a medicina evoluir de tal maneira, Cristo vai estar à porta. A energia quântica não era para esse século. É lá para o futuro, lá na frente. Mas a medicina evoluiu tanto, tanto. Imagine um cego voltar a enxergar. E não vai ser por obra de Deus, não. É pela obra da ciência. Porque Deus pode fazer. Aí muitos vão dizer, mas a energia quântica não vem de Deus? Sim. Mas não era para esse século. As pessoas estão precipitando demais a vinda do anticristo e a vinda do Messias. Para o ano de 2030, são só 5 anos pela frente. Haverá o reset da humanidade. Isso está na mídia para todos verem. Quem não viu, procure a saber. O relógio está rodando, não para frente, mas para trás. Em 2030, surgirá a nova ordem mundial. E isso há 6 anos atrás eles deixaram avisado. Eu achava que não estaria aqui, mas só faltam 5 anos. Sabe o que isso significa? Acorda, igreja. A coisa não está para brincadeira. Fique mais sério na presença de Deus. Busque a Deus com mais afinco. Porque a nova ordem vai se iniciar em 2030. E aquele que não conhecer as palavras daqui, que é amor, caridade, confraternização, santidade, pureza, vai ser enxertado com a nova religião, com a nova ordem. E ai daqueles que não obedecerem. Serão decapitados, fuzilados. Vocês acham que isso não vai acontecer? Porque isso é coisa de filme. O príncipe Charles, junto com o presidente dos Estados Unidos, apertou o botão para o reset da humanidade. Vocês sabem o que é resetar? Pois é, se preparem. Quem conheceu a Deus, conheceu. Quem buscou, buscou. Quem experimentou, o Espírito Santo experimentou.
E quem não experimentou, chegou a hora. Nós temos 5 anos para preparar o nosso espírito para o anticristo. Eu quero ver onde vai parar os crentes que difamam a religião alheia, que batem no peito e acham que são dono da verdade. Porque todos os cristãos serão caçados. Seus bebês, seus filhos serão decapitados se não negarem a Deus. Muitos vão dizer, é fake? Então se preparem para o fake. Eclesiastes 5, versículo 2. Não te precipites com a tua boca nem com teu coração, se apresse a pronunciar palavras algumas diante do teu Deus. Porque Deus está nos céus e tu estás sobre a terra. Assim sejam poucas as tuas palavras. Nós devemos pensar bem antes de prometer algo para Deus e não cumprir. Porque Deus não é homem para que minta, e nem homem para que se arrependa. Muitos vão dizer, mas está escrito que Deus se arrependeu de ter criado a humanidade. Será que é verdadeiramente isso que está escrito? Será que a tradução é verdadeiramente essa que está escrita lá, que Deus se arrependeu? Porque Cristo disse, de uma única fonte não pode sair água boa ou água turva. O que Cristo quis nos ensinar com isso? Da mesma forma que da boca do meu Pai não sai dúvida, é só verdade, da tua boca também tem que sair. O caminho que leva a Deus é difícil, é estreito, é dificultoso. Novamente eu volto a dizer, veja, imagine você com seu bebê, que você ama tanto. O teu bebê ali, que você gerou, esperou durante 9 meses. E por causa de uma ordem do homem, você tem que negar a tua fé. No passado, os cristãos eram caçados. Tinha que se prostrar perante uma imagem que não era o Criador. E aqueles que não adoravam a imagem era tirada na fornalha, colocada em óleo fervendo, e assim sucessivamente. Aquele que não negava a tua fé era decapitado, enforcado, fuzilado, esquartejado, para servir de exemplo para os outros. Aquele que não negava a tua fé, os seus filhos eram picados como se pica um frango. E muitos vão dizer, mas onde vai estar Deus nesse momento? Deus vai testar a tua fé. Deus vai ver se você o ama de fato, de verdade, porque aquele que nega a carne e vive pelo Espírito sabe que mesmo que tire a vida do teu filho, ele vive com Deus.
Ser cristão não é só estar dentro de uma igreja, não. Ser cristão é levantar seus olhos para o céu e falar para Deus: Pai, a minha vida é tua, a minha carne é tua, a minha casa é tua, meus filhos são teus. Aprende uma coisa: parem de brincar. Parem de brincar com Deus. Veja o que aconteceu na Flórida. E veja o que está acontecendo pelo mundo afora. Deus não é brinquedo. Batomuxo, Titanic, Tancredo Neves, John Lennon, todos brincaram com Deus. Mas o que John Lennon disse que ofendeu a Deus de tamanha grandeza que foi assassinado por uma pessoa que gostava dele? Vocês amam Cristo, mas eu sou mais famoso que Cristo. Isso não é afrontar a Deus? Tancredo Neves disse: eu ganhei. Se eu ganhar o segundo, se eu passar para o segundo turno, nem Deus me impede de subir a rampa do plenário. Ele não teve o prazer de subir a rampa e receber a faixa. E vocês acham que Deus não existe? Olha o Titanic. Foi feito para ser indestrutível. E ele disse: olha, nem Deus afunda esse navio. Sabe o que afundou o Titanic? Água. Água congelada. Não foi nem preciso Deus estender as mãos. Apenas um iceberg derrubou aquele monstro para o fundo do mar e milhares de vidas foram ceifadas. Você não acredita em Deus? Na hora que Ele vier nas nuvens, será tarde o seu arrependimento. Será tarde. Aí que vem aquela palavra: é pela graça que sois salvos. E aí, é pela graça que Ele pode ou não te salvar. Mas eu prefiro estar esperando Ele com a certeza da minha salvação. Não na dúvida se Ele vai me aceitar ou não. Eclesiastes 5, versículo 3. Porque da muita ocupação vem os sonhos, e da voz do tolo multidão de palavras. Quando a Deus fizerem algum voto, não tardes a cumpri-lo, porque não se agrada de tolos. O que votares ao Pai, pague-o. Deus te pediu alguma coisa? A única coisa que Deus te pede é obediência. É temor, é respeito. Mas aí uma pessoa vira na sua inconsciência, na sua tolice, vira para Deus e diz: se eu conseguir isso, eu vou fazer isso. E esquece. Esquece o que tem que fazer. Eu nunca gostei de barba, de bigode, de cavanhaque. Nunca gostei disso.
Ter barba, bigode, isso coça, incomoda, é chato. Mas há muito tempo atrás, eu estava cansado da vida que eu tinha. Da vida que eu tinha. Uma vida desolada. Arrumava uma namorada, ou ela era lésbica, ou era garota de programa. Ou muitas vezes não era nenhuma nem outra, mas ela era pervertida, desobediente. E aquilo me incomodava na alma. E eu disse para Deus, cansei dessa vida, muda a minha história. Muda. E se isso acontecer, nunca mais, enquanto eu viver, eu vou retirar a barba. A única vez que eu retirei a barba, eu fui obrigado para trabalhar numa empresa, porque ela não admitiu. E como eu chorei com isso. E como eu fiquei triste por causa disso. Mas graças a Deus, eu não fiquei lá. Eu não fiquei. E a palavra diz que quando votares, jamais quebre um voto. Muitas vezes, eu olho para minha vida não caminha. Eu sempre falo para Deus, por que, Pai? Eu não quebrei um voto, fui obrigado. Mas eu sei que o Pai é rico em misericórdia. Eu sei que o Pai, Ele viu que não foi por mim, mas foi uma obrigação. Eu conversei com Ele, e sabe o que Ele me disse? No final, você vai fazer isso, me negar. Por causa da lei do homem. E eu respondi para Deus, eu prefiro a morte do que recusar quem me deu a vida. Eu prefiro ser esquartejado do que recusar amar a Ti, meu Pai. A barba eu arranco hoje, amanhã ela nasce. Sei que foi uma quebra de um voto momentâneo. Mas a minha salvação, ela vale muito mais do que qualquer coisa existente no mundo. A minha salvação, ela vale mais do que minha esposa, meu filho, minha casa, ou qualquer bem que eu tenha. Porque a salvação é individual. Se eu amar minha casa, minha esposa e meu filho mais do que eu amo a Deus, de que adiantou pregar a palavra, ensinar o caminho da verdade? E muitos vão dizer, mas e se pegarem seu filho, a sua esposa, seu neto, sua neta, um irmão seu e falar, negue a Deus? Eu sei para onde eles vão.
Eu sei para onde eu vou. Morrer, para mim, é lucro. Perder a salvação é prejuízo. Vocês têm que aprender uma coisa, por mais que você ame alguém, por mais que você ame a vida, por mais que você ame um filho, nada disso compensa do que você queimar eternamente no inferno. Dói você falar que não vai se importar com o que vai acontecer se te obrigarem, porque vai importar. Aquele lá do alto, ele pode intervir, mas pode não. Mas ele vai continuar sendo Deus. Ele vai continuar sendo íntegro e puro. Mas você, se perder a salvação, o seu bem mais precioso não é teu filho, tua esposa, tua casa, teu carro, a tua vida. O seu bem mais precioso é a tua alma. Aprende a cuidar dela, porque ela, quando sair dessa matéria, ela vai para um lugar. A vida aqui está ruim, mas ela tem conserto. Mas e do lado de lá? Vai haver arrependimento? Vai. Vai haver dor? Vai. E vai ser por um mês, um ano? Não. Toda a eternidade. Você sabe o que significa eternidade? Que não tem fim. Já pensou? Você sofrendo dia após dia e você sabe que nada, nem um remédio, nem ninguém vai chegar para aliviar a tua dor? Você já imaginou isso? Então para de brincar de ser cristão. Assume a sua postura. Eclesiastes, capítulo 5, versículo 4. Quando a Deus fizer algum voto, não tardes em cumpri-lo, porque não se agrada de tolos, e o que votares, pague-o. Melhor é que não votes, do que votares e não cumprires. Não consinta que a tua boca faça pecar a tua carne. Nem digas diante do anjo que foi erro. Por que razão iria irar Deus contra a tua voz? E destruiria as obras das tuas mãos? Porque como na multidão dos sonhos, tudo isso é vaidade. Assim também nas muitas palavras. Mas a pergunta que fica: tu teme a Deus? Eu gostaria de deixar uma pergunta para a igreja. Eu gostaria que a igreja refletisse muito antes de responder. Qual é o sentido da vida? A tua resposta será a tua passagem para o plano espiritual. Qual é o sentido da vida? Como diz a palavra, não abra a boca para dizer algo sem nexo. Pense, reflita. Por que você acha que você vive? Qual é o seu objetivo aqui na Terra? Qual é o seu objetivo na vida? O que significa a vida para você?
noite retrasada, eu estava deitado na minha cama. E do nada, Deus arrancou a minha alma do meu corpo. E me levou para um plano espiritual e me disse assim: o que vês à tua frente? Eu disse: Pai, uma floresta densa, muitos eucaliptos, muitas árvores, praticamente quase fechada. O pai disse assim: olha novamente. O que vês agora? E eu olhando a mesma floresta. Entre ela, um caminho que seguia em frente. Mas não era um qualquer caminho. Era um caminho que tinha uma relva, uma grama. Não uma grama qualquer, mas uma grama especial. Do qual dava vontade de deitar e ficar ali, repousando sobre ela, de tão macia, de tão suave. É como se nós estivéssemos pisando numa montanha de algodão. Meu pai virou para mim e disse: olha, está vendo esse caminho? Nunca saia dele. E eu questionei: por quê, pai? Ele disse: nunca entre na floresta. E aquele caminho cortava o meio da floresta. Como não entrar na floresta se o caminho passava por ela? E ele me disse: está vendo os eucaliptos, tanto à direita quanto à esquerda? São pessoas. São as almas que não quiseram seguir a regra. E agora estão presas na luxúria, nas festas. Não compreendem o verdadeiro significado da vida, da existência de Deus no nosso meio. Muitas vezes nós achamos que temos tempo para nos arrepender. Achamos que temos tempo, que quando Cristo estiver à porta, nós podemos nos arrepender. E muitos pastores vão pregar: não, enquanto a vida há arrependimento. E Deus vai ver isso e vai te perdoar. Se eu vou contra isso, como os pastores vão, muitos vão dizer: pastor não é contra a palavra. É contra a palavra. Porque se enquanto há vida, há salvação, então essa palavra é mentirosa. E eu te provo isso. Enquanto há vida, não há salvação. A não ser que você se arrependa hoje. Mas no dia que Cristo vier, não há salvação. Não vem falar: eu me arrependo, Pai, me perdoa, eu me arrependo de tudo que eu fiz. E confessar: eu te amo. Não vai adiantar. Porque essa palavra, ela disse que não adianta. E você vai me perguntar: onde diz isso, pastor? Haviam 10 noivas, 10 virgens.
10 igrejas, 10 árvores, 10 peixes. Não é isso que a Bíblia diz? Só que 5 eram prudentes e 5 loucas. Isso não é uma parábola, não é um conto da carochinha. As 5 prudentes andavam por esse caminho entre a floresta. Vigiava. E as 5 loucas bebia, ia para a festa e não se incomodava. E todas as 10 amavam a Deus. Você está vendo a diferença? Todas amavam. Você pergunta quem está fora da igreja lá fora, usando droga, bebendo, prostituindo. Você ama a Deus? Claro. Claro. Você não ama a Deus quem é do demônio. E eu não estou falando do demônio quem não está na mesma fé que nós. O católico ama a Deus, o protestante ama a Deus, o espírita ama a Deus, o do candomblé ama a Deus, o kardecista ama a Deus, um traficante ama a Deus, um estrupador ama a Deus. E as 10 virgens amavam a Deus. Só que esperavam o dia da vinda de Cristo. Mas de tanto esperar, adormeceram, cansaram-se. Você sabe o que é adormecer? Entende isso? Não é um conto da carochinha. Você sabe o que é adormecer em Cristo? Pois é. Se não sabe, eu vou te explicar, porque pastor nenhum explica isso para a igreja. Você hoje morre tendo fé em Cristo, obedecendo a Cristo. Você adormece. As 10 morreram. Compreende essa coisa? Está sentindo Deus falando no seu coração? As 10 morreram. Mas aí uma grita, olha, o noivo vem. As 5 prudentes que morreram em Cristo. Cristo disse, vinde a mim, amadas do meu Pai. Porque a lâmpada estava com azeite. Você sabe o que é a lâmpada estar com azeite? É você estar com o Espírito Santo. Mas as 5 loucas não tinham o Espírito Santo, porque viviam no desvaneio da carne, em festa, bebedeira, e morreram, acreditando em Deus, acreditando na vida de Cristo. E elas pediram às prudentes, me dá um pouco do teu azeite, quer dizer, me dá um pouco do teu conhecimento de Deus, porque eu perdi no meio do caminho, não sei mais. O que eu tenho que fazer? Ela disse, vai buscar. Vai comprar. Você compra conhecimento? Você compra unção? Você compra o Espírito Santo? E elas saíram loucas. Aquelas almas que estavam aflitas saíram loucas. Passaram por templos religiosos e viram a palavra, ouviram e voltaram. Quando voltaram, a porta estava fechada. E elas não puderam entrar. Não queira ficar para o lado de fora. Não queira ficar desolada. Porque aquele que não entra nas bodas com o noivo vai para o mundo exterior, onde há dor, choro e ranger de dente. Aprende uma coisa: nós temos que estar 24 horas
ligado no plano espiritual. Ah, mas como eu vou estar? Eu estou trabalhando pensando em Deus. Eu vou estar namorando pensando em Deus. Eu vou casar pensando em Deus. Eu vou viajar pensando em Deus. Eu vou me divertir pensando em Deus. O mundo festeja carnaval. Se você perguntar para qualquer um que diz que é cristão, seja católico, espírita, macumbeiro, você está alegre por quê? Por causa da festa que está por vir. E sabe qual é a festa que está por vir? Primeiro representam a morte de Cristo. Crucificam-o novamente. Faz tudo aquela dor novamente, o pai lá de cima vendo. O pai não mandou celebrar isso. Imagine você vendo um filho teu, um pai teu na cama, defecando, urinando na cama, aquele sofrimento todo, e aí todo ano alguém vem e se fantasia do teu pai e faz aquela coisa para te torturar, até você não aguentar mais. É isso que o povo faz com Deus. Mas aí depois de fazer essa festa, na morte do nosso Mashiach, o inferno se alegra. A Bíblia diz isso. Que quando Cristo morreu, o inferno entrou em festa. E o inferno fez o quê? A festa da carne. Que nós conhecemos como carnaval. Não é isso que o povo espera? Aqueles que dizem que é cristão? Ir para ver o carnaval lá em cima? Ah, mas é uma festa. Tudo bem que é uma festa, mas não é isso que o povo espera. Não é isso? Você que é crente, até fantasia seu filho. Pode até nem ir, mas fantasia seu filho, compra roupinha, dança em casa. Eu já vi muito crente dizer que não comemora o nascimento de Cristo. Que isso é coisa do diabo. Mas comemora a morte dele. É engraçado isso, não é? Não comemoram a vida, mas a morte comemoram. E muitos vão dizer, comemora como? Muitos vão dizer que eu sou herege. Mas vocês não sabem o que vocês fazem. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz à igreja. Quando na sua igreja, no templo que você frequenta, faz santa ceia, você sabe o que significa isso? Você sabe o que significa isso? Significa que você está comemorando que Cristo morreu. Ah, mas é uma ordem dele. Não, não é a ordem dele. Não é a ordem dele. Vocês não estão lendo a Bíblia de maneira correta. Porque a ordem dele, quando ele estava ceando aquele dia, ele disse: toda vez que fazemos isso, ou que vocês fizerem isso, façam em minha memória. Correto? Não é isso que está escrito na Bíblia? Pois é. Quando tomamos do sangue e comemos do pão, que é a carne, porque está escrito, aquele que não fizer isso não tem comunhão comigo. Correto? Então até aí estamos certos. Mas ele diz, quando eu morrer, vocês vão fazer isso. Porque a minha carne e meu sangue é para te dar vida. Certo? Mas Cristo ressuscitou. Como vamos beber do sangue e do corpo de alguém que está vivo e falamos que ele está morto? Porque está escrito, comemorem
a minha memória. A memória de Cristo é estar vivo. E se Ele está vivo e está dentro de nós, não precisamos tomar Santa Ceia. Porque nós tomamos Santa Ceia de quem está morto. Não é isso que diz a Bíblia? Quando tomares, tomam em minha memória. Não, o senhor está errado, estou errado, vai no cemitério. Vai lá no cemitério. Olha na lápide, o que está escrito? Em memória, que é em latim, quer dizer, em memória de fulano de tal. Aquele túmulo em memória a ele. Certo? Se é em memória de alguém que está morto, Cristo diz, toda vez que comeres do meu corpo e beberes do meu sangue, celebram isso em minha memória. Mas quando ele disse isso, ele disse no passado, no presente e no futuro. Só que o futuro não é eternidade. O futuro era só até 3 dias. Porque ele ressuscitou. E ele disse mais: eu nunca mais beberei do vinho e não comerei do sangue. E não quero que façam isso. É só ler. E ele disse: vós fazerei isso quando estiverem comigo, ceando na casa do meu pai. É para tomar Santa Ceia? Mas os pastores fazem isso. Então, usando a Bíblia como pretexto para mentir, não estão usando a Bíblia para saquear, é por isso que muita gente está se perdendo pelo caminho. É por isso que muita gente está sendo desviada do caminho, entrando na floresta e ficando petrificado, fixado no chão. Sabe por quê? Porque não há discernimento da palavra. Se Cristo está vivo e está dentro de nós, para que vamos tomar Santa Ceia? Você sabe o que significa Santa Ceia? O que significava a Santa Ceia naquela época? Em primeiro lugar, ceia significa refeição. Santa Ceia significa que assentaram com o santo, que era Cristo, e cearam com ele. Mas comer do pão e beber do vinho era uma coisa simbólica, que representava o corpo e o sangue dele. Hoje, nós temos Cristo dentro de nós. Não é isso que você aprendeu? Se ele está dentro de você, para que você vai comer o corpo e beber o sangue de alguém que já está aqui dentro? Então você nega esse que vive aqui e aceita a carne. O que vive aqui é espírito, mas você aceita a carne. E o próprio Cristo disse: não quero que me adores, não quero que me idolatre, mas amo somente ao meu Pai. E eu vejo crente a reviria dizendo que Cristo é a essência dele. Cristo não é a minha essência. Cristo é meu Salvador. Ele morreu por mim, para tirar os meus pecados, para tirar o pecado do mundo. Mas a minha essência é o Pai, é o Espírito Santo. A minha essência é o Criador de que tudo fez. Aí muitos vão dizer: mas o Criador não é Cristo? O Criador é Cristo, lá no Espírito. Na carne, a matéria, é o homem. E estão todos adorando a carne, ao invés de adorar a Deus. Porque Deus deixou bem claro para a humanidade: meus olhos estão sobre a terra, a procurar os meus verdadeiros adoradores, os meus verdadeiros levitas, que me adorem em espírito e em verdade.
mas todos estão adorando a carne. Todos esperam vir nas nuvens aquele homem louro de olho azul que não é Cristo. E nunca foi. Porque aquele que vocês adoram e diz que é Cristo, que é seu Salvador, é uma pintura de Leonardo da Vinci, que expressou com maior maestria a beleza daquele que morreu por nós. Mas o nosso Salvador, o nosso Redentor, ele é negro. E que muitos odeiam, porque são racistas. Cristo nasceu lá. E naquela época, as pessoas eram de moreno escuro a negros, afros. E todos adoram um Cristo de olho azul claro, com semblante afeminado, semblante de mulher, que é o quadro de Leonardo da Vinci. Você sabe o que Leonardo da Vinci quis dizer com aquela pintura? O nosso Salvador. A beleza dele é tanta, que ele se parece com a mulher mais perfeita da face da terra. Isso é uma honra para Deus, que foi representado como a coisa mais bela do mundo. Por isso que ele fez um Cristo dessa forma. Porque se ele fizesse um Cristo como homem, que beleza que tem um homem. O homem só tem beleza aos olhos da mulher. Mas aos olhos de outro homem, o homem é feio. Entendeu? Então Leonardo da Vinci expressou um Cristo que todos amassem, tanto o homem quanto a mulher. Mas ele não é aquilo que está pintado. Sabe por quê? Porque essa palavra, ela diz que ele não tinha beleza nem formosura. Como é que vocês adoram aquele Cristo e não obedecem o Cristo da Bíblia? É difícil compreender tais coisas, não é? Mas sabe por quê? Porque vocês acreditam numa mentira e tornam essa mentira verdade, mas esquecem que a verdade é outra. Mostram Cristo com quase 2 metros de altura. Mas Cristo era pequeno, mirrado. Era robusto, sim, porque carregava madeira. Mas tinha o corpo todo marcado pelas lascas de madeira, a mão calejada de sofrimento. Cristo não era um rei como todos acham que era, o que alguns devassos na internet dizem que Cristo tinha casa na praia. Cristo não tinha onde reclinar a cabeça, ele era um pobre. Nasceu numa manjedoura, a riqueza de Cristo era o paraíso. Vocês não entendem, não compreendem. Cristo, quando vier, muitos desses idolatras que estão dentro das igrejas, quando vê Cristo na cruz, nas nuvens, vão dizer, esse não é o meu Salvador. E não sou eu quem digo. É a própria Bíblia. Que Cristo disse, os meus reconhecerão a minha voz. Sabe por quê? Porque os deles não servem a carne, serve o Espírito. E quando o Cristo vir, seja preto, moreno, louro, verde, amarelo, azul, vermelho, não importa a cor, não importa a personalidade, não importa se é belo ou se é feio. O que importa é que ele é quem ele é. E quando ele falar, eu sei que eu vou ouvir. Eu sei que eu vou entender. Porque a todo momento ele fala comigo. E a voz dele é inconfundível. A voz dele é inconfundível. Ela não se mistura com nenhuma voz.
Eu posso estar no meio de uma multidão, todos falando ao mesmo tempo, da mesma forma que eu estou falando, e ele falando ao meu ouvido. E ele falando, diga ao meu povo que me ame. O povo não quer saber de Deus. Deus está dando sinal da sua existência. Na época de Cristo ele disse, hipócritas, quer prova maior de quem eu sou? Jonas, na barriga da baleia, na barriga do peixe. Nos dias de hoje, Deus ele fala com você sim. Quer prova maior de quem sou eu? A Flórida foi toda dizimada. Porque os moradores lá dizem, aqui não existe Deus. A nossa cidade pega fogo da pudiqueira, pega fogo da imundície, pega fogo da pornografia. E aí Deus disse, seja feito segundo a tua vontade. Muitos vão dizer, é fogo que colocaram, é alguma coisa que explodiu. Pode até ser. Mas o fogo se apagou com a água do bombeiro? Deus permitiu que existisse água para apagar o fogo? Eles pegavam a água do mar e julgavam o que acontecia? Se aqueles incautos que não sabem o que eu estou dizendo, acende o fogo do fogão, pega sal e joga sobre as chamas para você ver o que acontece. Pegavam a água do mar, julgavam e não apagavam o fogo. Esvaziaram todas as piscinas para apagar o fogo e não apagaram o fogo. Mansões foram dizimadas porque o orgulho daquele povo estava no dinheiro, na matéria. Beverly Hills, um lugar onde só tinha magnata. Cadê? Cadê aquelas mansões de 18, 19 quartos? Com salões imensos, com telões, um cinema dentro da própria casa. A casa toda movida a energia solar, janelas se fecham pela energia, tudo através do computador. De que serviu tudo isso? É como disse na palavra de hoje. Tudo isso é vaidade. Se vocês continuarem a ler, vocês vão ver que diz assim: vieste nu do ventre da tua mãe. Toda a riqueza, todo bens que você possuiu, você não vai levar. Então o que é mais a vida? Se você vive desfreadamente, tudo é vaidade. Aprende uma coisa: o conhecimento é a única coisa que o fogo, a água e a morte não tira de você. O conhecimento ninguém te rouba, ladrão não te rouba o conhecimento. Você dá, mas roubar não rouba. É por isso que nós temos que ter intimidade. Não é com a Bíblia, é com o contexto que tem dentro dela. E saber que aquilo que está ali, mesmo que seja desviado do seu propósito, há realidade em cada palavra por trás da palavra. Há sinceridade, a verdade. E isso tem que estar aqui dentro. Porque no reset não vai haver mais a Bíblia. No reset não vai haver mais reuniões. Vocês estão compreendendo? Eu poderia ficar horas e horas falando de Deus.
mas muitos vão se achar incomodados. Eu não quero ouvir. A palavra de Deus não é para quem não quer ouvir, é para quem quer ouvir. Eu, se eu ficar 2 horas, 3 horas, 4 horas, 5 horas, 6 horas, 10 horas, 20 horas, 30 horas, alguém falando de Deus para mim, eu quero conhecer mais, quero ouvir mais, quero ser cheio mais. Mas tem gente que passa de meia hora e já fica incomodado. Sabe por quê? O selo do Espírito Santo é não deixar você incomodado, é deixar você saciado de conhecimento. E o conhecimento é algo que você tem que guardar. Esse é o tesouro que você tem. Esse é o tesouro que você vai levar daqui. O conhecimento, a sabedoria. Só uma frase para terminar. Salomão disse assim: possuí todos os reinos da terra. Tive ouro, prata, joias. Tive de tudo. Tive de tudo. Sabe, às vezes. Tive de tudo. Tudo. Mas, de que me adiantou tudo isso? Para que me serviu tudo isso? Vocês estão ouvindo essa música de fundo? Divano, do grupo Eras. Você sabe o que significa a letra dessa música? O divino Messias, a criança que se fez homem para nos dar o direito da redenção. Esse é um canto gregoriano. E eles usam esse canto para colocar em filme de terror. E o mundo, quando ouve isso, fica aterrorizado. Procura a sabedoria, igreja. Não fica engolindo o que mostram para vocês, não. Divino Messias significa o divino Messias. Divano Messias. Compreendeu? Os gregos também acreditam em Deus. Enquanto aquele que deveria acreditar diz que é demônio. Que a Shalom do Eterno resplandeça sobre a tua vida e a vida dos teus familiares. Que as bênçãos do Onipotente de Israel, do nosso Hamashia, o Cristo, estejam sobre a vida de todos vocês, hoje, amanhã e para toda a eternidade. Que assim seja, graças ao bom Pai. Amém?